eu tenho uma ira, eu sou explosivo, eu sou tempestuoso. Tudo bem, por que isso é bom? Para que serve isso? Qual o benefício? Que não, só me traz mal, porque eu acabo brigando em casa, acabo tendo problema no escritório, não sei o quê. Quando você descobrir quem aí dentro faz isso, para quê? E qual é a importância, qual é o valor? Isso te leva aonde? No bem. Quer te levar aonde? Isso faz com que eu ponha limite. Mas por que você precisa disso para pôr limite? Porque quando eu era adolescente, eu estudava numa escola, e nessa escola tinha os meninos lá que vinham, pegavam minhas coisas e me invadiam, batiam em mim, e eu não sabia me defender, até que eu usei esse processo. Lá foi útil, você colocou limite numa situação agressiva, uma situação difícil. Hoje você não precisa mais, mas agradeça, e não precisa mais esse comportamento. Se eu quiser reprimir, ele vai aparecer. Eu preciso então fazer as pazes com a minha sombra. Eu preciso fazer as pazes com a minha parte ruim. Isto é, amar aos outros como a si mesmo. Isto é, eu preciso me amar para amar os outros. Mas como é que eu vou me amar se eu tenho um monte de defeito? Eu não consigo amar, porque eu tenho meus defeitos. Eles não são mais defeitos, eles podem ser situações que precisam ser transformadas e que até aqui eram muito boas. Era a melhor maneira que eu encontrava para poder resolver uma questão que me afligia. Os valores que você vai poder fazer em casa, a pergunta, o que é importante, as 10 coisas mais importantes para você há 10 anos atrás, por exemplo, se você lembrar, e as 10 coisas mais importantes hoje. E quais serão as 10 coisas mais importantes que você realmente quer viver? Aí você pode fazer a transição. Puxa, hoje para mim é muito importante um equilíbrio espiritual. Antes para mim era muito importante eu ter limites, eu me colocar. Agora eu tenho um conflito dessas duas partes, então eu vou fazendo acordos. Eu posso ter um equilíbrio espiritual, uma paz espiritual, mas eu posso também ir largando outras maneiras de pôr o limite, ou não preciso mais pôr o limite desse jeito, ponho de outra maneira. Essa transformação é que nós precisamos aprender. E como é que a gente vai aprender essa transformação? Nos conhecendo, nos identificando, nos percebendo, mas olhando para nós com amorosidade, olhando para nós mesmos com um olhar de entendimento, como a gente olha para uma criança que faz uma besteira, uma criança que comete um equívoco. A gente olha e fala, nossa, é criança, né? A gente precisa educar ainda, porque não sabe fazer isso. Então a gente precisa pôr esta auto-amorosidade. É uma coisa que os espíritos, segundo Emmanuel Dufour, que está trazendo esses livros, estão pedindo para nós, para que nós não sejamos muito críticos, muito duros, muito cruéis conosco mesmo, para que a gente possa entender aonde a gente está, agradecer e poder ir transitando nesse processo de crescimento. Crescimento esse que na auto-amorosidade se torna o ego junto com o eu, com o amor, que a gente vai poder fazer agora, por exemplo, durante a meditação, durante a vibração, que a gente vai poder talvez identificar aquilo que mais nos aflige, quer seja fisicamente, emocionalmente, profissionalmente, afetivamente, espiritualmente, e entender para que estas coisas servem, como é que eu posso fazer essa transição mais sereno comigo mesmo. E aí sim, tenho certeza que os nossos mentores, que estão sempre junto conosco, vão nos ajudar nessa transição, para que a transição seja serena e que cresça sempre. Muito obrigado.